Vamos entender um conceito muito importante da gramática, da literatura, que é a prolepse, tá? Então, vamos ver como é que isso aqui é muito importante para a nossa compreensão desse texto. Lembrando, a pergunta é feita em Mateus 24:3, Jesus começa a responder no Mateus 24:4 e no Mateus 24:14 tudo acaba, chegou o fim. Mas por que ainda tem tanto texto no capítulo 24 de Mateus depois do verso 14? Vamos entender aqui. Prolepse. O formato de narração aparentemente escrito por Mateus, que difere muito dos outros evangelhos, é conhecido entre os gregos e chama-se prolepse. Prolepse, que do grego é prolepsis, quer dizer ação de antes, ou ação de antecipar. É um substantivo feminino, temos dois significados aí pelo dicionário: ocorrência precoce ou prematura de algo, né? É uma antecipação. E o segundo significado, uma previsão de algo ainda não conhecido ou acontecido, uma antevisão, uma antecipação, uma pré-noção. Então o que é isso aqui? É quando eu estou te contando um relato e eu te adianto uma conclusão, eu te antecipo um desfecho, eu sintetizo de início para você e aí depois eu retomo a narrativa e vou detalhando ela. Então é o ato de eu ir antecipando o clímax para você, tá? Isso é uma característica literária grega e Mateus era um dominador dessa característica, ele escrevia muito bem. Ele, por ser um publicano que fazia relatórios detalhados para Roma, e ele tinha que mexer com a parte de cálculo, ele tinha que fazer o relatório com as descrições de acordo com o que o Império Romano exigia, ele era um dominador desse tipo de escrita. Mas isso não é um mérito somente de Mateus, tá? Isso aqui é para dizer entre os sinóticos. Você vai ver outras ocorrências na Bíblia desse formato de narrativa e característica literária, tá? Esse formato de discurso ou narrativa é muito comum entre os judeus e aparece em algumas outras oportunidades na Bíblia Sagrada, como por exemplo Gênesis capítulo 1 e 2, Mateus no capítulo 6 e todo o Apocalipse, você vai ver essa forma literária. Também Daniel capítulo 8 e 9, aqui é um pouco mais complicado esse de Daniel, né? Ele exige que você use os textos dos primeiros capítulos de Daniel, mas o 8 e 9 você observa principalmente da parte do anjo que dá revelação para Daniel. Ele traz algumas sínteses de eventos, depois ele retoma com uma outra visão para explicar aquela visão anterior, só que agora com mais detalhes. Mas você que estuda o livro de Daniel, você pode observar que você vai ter semelhanças narrativas de Daniel 8 e 9, que é quando o anjo fica retomando a visão e trazendo mais explicações e mais detalhes, ele traz números, datas, épocas, cálculos. É muito interessante estudar isso. Eu estou paralelamente estudando todo o livro de Daniel, as profecias e tal, e fica aqui já um convite para o próximo episódio. O verso a seguir de Mateus 24 vai falar sobre o abominável da desolação mencionado em Daniel. E aí, somente esse versículo que Jesus se refere, eu estou calculando que pelo tamanho do material que vai levar talvez até 2 vídeos só para tratar disso. Nós vamos ter que falar sobre 70 semanas e essas interpretações e tal. E já adianto que é bastante polêmico. É uma linha não muito ortodoxa da parte do que se tem em maior quantidade encontrado na internet sobre entendimento das 70 semanas e tal. Mas eu vou trazer para vocês esse conteúdo e eu já adianto que ele é muito edificante, extremamente trabalhoso. Eu tive que comprar alguns livros de diferentes autores sobre o livro de Daniel para ver diferentes perspectivas e as 70 semanas, mas eu vou trazer isso para vocês porque é muito interessante e está inserido nesse capítulo 8 e 9 o entendimento, ok? Continuando aqui. A prolepse traz uma proposta de antecipar alguns fatos narrativos de maneira que volte a eles depois para dar mais detalhes e continuar a narrativa a partir daquele ponto. Podemos ver Jesus concluindo a sua resposta trifásica no verso 14, dizendo que o fim chegou, e no verso seguinte já retoma a resposta sobre a destruição do templo, trazendo mais detalhes sobre a fuga e algumas advertências.
inclusive jogando para um futuro próximo detalhes mencionados em Daniel capítulo 9, ao mencionar o abominável da desolação. Então a cronologia das respostas de Jesus causa ainda muito debate entre os teólogos sobre o quanto do que Jesus disse era escatológico e o quanto era para os judeus daquele tempo. Estudando esse mesmo discurso por autores diferentes, nós conseguimos observar algumas coisas importantes. E aqui nós vamos ver o porquê que nós temos ali 3 evangelhos falando sobre o mesmo discurso e porque que principalmente alguns deles estão com os versículos alinhados de forma diferente por causa da forma que eles compreenderam esse discurso de Jesus. Então vamos lá, que isso aqui é muito importante, preciso que você preste muita atenção. No caso de Mateus, ele não se preocupou em detalhar a cronologia das respostas, porque como a mente judaica, né, o autor judaico para leitores judaicos, né, ele concluiu que a sua forma de escrever as palavras do mestre não traria dificuldade a judeus de lerem e entenderem cada momento do que Jesus estava escrevendo. Tanto isso é verdade que esses ensinamentos sobre as últimas coisas de Jesus, você vê que eles estão muito bem resumidos e esclarecidos na Didaquê, que os apóstolos e a primeira igreja elaborou no primeiro século da igreja na Terra. Então, para eles não teve dificuldade de cronologia, o que foi dito para os judeus, o que era para o templo, o que era para o fim do mundo. Entre os judeus há um consenso sobre esse entendimento. Nós aqui, ocidentais, é que estamos fazendo essa separação, não, porque tantos versículos era para a destruição, tantos versículos é para a grande tribulação, para o período do anticristo, e essa parte aqui é do final dos tempos. Entre os judeus não tem essa bagunça. Aqui no Ocidente é que o homem começou a inventar moda e começou a querer fazer interpretações escalafobéticas e teorias da conspiração e os códigos secretos nas entrelinhas do que Deus diz. O texto por si só, ele traz para nós uma compreensão. Seria arrogância teológica da minha parte afirmar que é de fácil compreensão, porque não é. Se fosse fácil, não pensava igual. Mas existem algumas regras do texto, da construção, da mentalidade judaica, da literatura, a forma como foi escrito e organizado, que podem nos apontar um caminho sem muitas dificuldades. Tá? Vamos lá então. O Evangelho de Marcos é muito parecido com o de Mateus, e pelas fontes que nós temos nesse momento, é o Evangelho que foi escrito mais próximo de quando Jesus disse essas palavras. Por essa razão, inclusive, Marcos e os cristãos de Roma passaram por dificuldades na sua fé, uma vez que esse discurso foi escrito muito próximo da época que aconteceu a destruição do templo. E isso fez com que a expectativa da vinda de Jesus e do reino, por parte desses cristãos contemporâneos de Marcos, estivesse muito viva, dados os eventos recentes que eles estavam respirando. Eu já disse isso no episódio sobre a destruição do templo, mas pelas fontes que eu pesquisei na internet, principalmente fora do ambiente religioso, mais da parte histórica e arqueológica, as datações dos escritos dos evangelhos, a maioria das fontes aponta que Marcos foi escrito entre 69 e 70 depois de Cristo, e no ano 70 é quando é destruído o Templo de Jerusalém. Por essa razão, no mesmo ano em que tem um evento dessa proporção, você trazer o discurso de Jesus dizendo que após a destruição do templo teriam perseguições e tal, e viria o fim, isso gerou nos cristãos, principalmente de Roma, uma grande expectativa de que Jesus está voltando a qualquer momento. Então a igreja, os cristãos que viviam em Roma, e o evangelista, o apóstolo Marcos, enfrentaram muitas dificuldades e até mesmo crise de fé, porque isso foi escrito muito dentro do período onde o templo foi destruído. Então pensaram, bom, eu acho que agora Jesus vem, porque os eventos que ele mencionou aconteceram, fomos cercados, fomos perseguidos, atormentados, fomos mortos e tal, e o templo foi destruído, o lugar santo foi profanado. Então só pode ser o fim agora. Então veja que esse povo enfrentou uma grande crise. O Evangelho de Marcos ele trata dessa contemporaneidade da destruição do templo. Tá? Então, para esses cristãos de Roma especificamente, foi um período complicado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente mencionar a questão de Nero no ano 64, mas nós vamos chegar lá. Continuando nos sinóticos, nós temos aí em relação ao Evangelho de Lucas. Talvez seja o que mais contribua para diferenciarmos a resposta de Jesus, pois segundo as fontes que nós temos,
é o evangelho escrito mais tardio dos sinóticos. Não estamos considerando o evangelho de João, que ele não é sinótico, né? E esse evangelho é o último dos escritos do Novo Testamento. Pelas fontes que nós temos, o evangelho de João data aí do ano 100 depois de Cristo. Nós também já trouxemos essa linha do tempo aí em episódios anteriores. Dá uma conferidinha lá, vou deixar o card aí em cima dos evangelhos, tá? No evangelho de Lucas, nós temos o conteúdo do discurso de Mateus contido em diferentes capítulos. Pois crendo que ele foi escrito após a destruição do templo, o próprio Lucas teria se encarregado de organizar as palavras de acordo com os sentidos empregados a elas, baseado em sua investigação dos escritos dos outros evangelhos, além do depoimento daqueles com quem ele conversou e o próprio fato de o templo já ter sido destruído. Então, algumas partes do discurso faziam mais sentido uma vez que a primeira parte já tinha se cumprido. Como é que é isso? Pelas mesmas fontes arqueológicas e históricas que nós encontramos fora do contexto religioso e tal, por essas datas que trazem que o Evangelho de Lucas foi escrito ali entre o ano 90 e 95, né? Nós entendemos que Lucas já tinha acesso aos escritos de Mateus e Marcos. Ele mesmo relata no capítulo 1 que ele investigou os documentos que já estavam disponíveis, pesquisou, interrogou algumas pessoas, entrevistou outras, foi colher depoimentos, foi conhecer os lugares onde as coisas aconteceram. Ele investigou para tentar ser o mais fiel possível, uma vez que ele era o mais tardio. Sabemos que Lucas, assim como Paulo, foram apóstolos que não conviveram com os outros apóstolos e muito menos com Jesus. Eles são de um tempo após, né? Então, Lucas, por já ter acesso a esses documentos, já ter conversado com pessoas que passaram aquela situação e aquele momento, aquele período, e por muito provavelmente o evangelho dele ter sido escrito após a destruição do templo, você vê que Lucas, tendo essas informações que Mateus e Marcos não tiveram, ele já vai ali organizando as informações. Por exemplo, se você tem um texto que fala que Jesus diz que o templo vai ser destruído, e quando você vai escrever o seu relato, isso já aconteceu, percebe que você já tem ali uma certa bagagem para organizar algumas informações especificamente? Por isso que desse discurso de Mateus 24, nós vamos ver Lucas colocando algumas informações em Lucas 12, outras em Lucas 17 e algumas de fato em Lucas 21. Porque Jesus ele conversava com os discípulos, os seguidores e muitos fariseus, doutores da lei, acerca de que o reino estava vindo. E aí ele fala, quando o reino vier, o reino é semelhante a tal coisa, e quando o reino for trazido a essa terra. E aí ele traz alguns textos ali. Lucas ele já organiza isso em discursos específicos. Por isso que tudo que você tem em Mateus 24, no Evangelho de Lucas, ele está distribuído no capítulo 12, tem coisa no 17, muitas coisas no 21. As pessoas associam os três evangelhos que são aí irmãos, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mas muito do que tem em Mateus 24 você encontra em Lucas 12 e Lucas 17, conforme eu organizei para você ao longo de todo esse seriado. Tá? Porque Lucas, quando ele escreve isso por último, ele já tem o testemunho de pessoas, por exemplo, que passaram ali por aquele período, né? aquela época ali que houve o cerco em Jerusalém. Então você tem informações importantes que Lucas já tinha tido acesso aos acontecimentos se cumprindo de fato entre o povo judeu. Por essa razão, então, aquilo que de fato Lucas entende que não se refere ao templo, porque quando ele escreve o templo já tinha sido destruído, ele reloca e reorganiza em outros momentos que ele entende que era mais coerente e baseado com a sua pesquisa. Então a maneira como Lucas organiza as informações do discurso de Mateus 24 pode nos ajudar muito a entender qual parte do discurso de Jesus era sobre o templo e qual parte estava se referindo ao fim de todas as coisas. Tá? Eu li todo o Evangelho de Lucas para poder fazer essa organização, entender e buscar esses textos, e por essa razão eu peguei Mateus 24 e distribuí, né, os textos de Mateus 24 em Lucas 12, 17 e 21, baseado nessa leitura e a maneira como Lucas organizou aquilo que ele entendeu que era referente ao reino de Deus que viria sobre os homens, à destruição do templo e aos últimos acontecimentos. Por isso, sempre que você for estudar escatologia,
recomenda-se Mateus 24, mas dê muita atenção a todo o Evangelho de Lucas. Tá ok? Podemos reparar que partes do texto de Mateus 24 são encontradas além do capítulo 21 de Lucas, que é o discurso escatológico em si, também em outras partes, quando Jesus está falando sobre a vinda do seu reino, nos capítulos 12 e 17 do mesmo Evangelho de Lucas. Se nos apegássemos somente ao que encontramos em Lucas 21, algumas pontas soltas ficariam pelo caminho. Por isso é fundamental lermos o Evangelho de Lucas como um todo e observar como ele organizou algumas informações, considerando uma possibilidade histórica, eu diria também até arqueológica, também de ser uma primeira parte de duas da defesa que ele escreveu para Paulo, diante do imperador, a saber que a segunda parte é o livro de Atos, que inicia com a ascensão de Jesus fisicamente ao céu. Historiadores creem que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos originalmente estavam sendo escritos para ser um material único e, por que não, indivisível. Tem um filme muito bom que tem até o Jim Caviezel, que faz a Paixão de Cristo, que faz Jesus em A Paixão de Cristo, que chama Paulo, o Apóstolo da Fé, se não me engano, esse é o nome do filme, que mostra como que Lucas estava escrevendo e, através dos relatos, Paulo estava para comparecer diante do imperador, para ser julgado e tal. E Lucas ele vai escrevendo, ele pega as informações, ele pega os pergaminhos, e ele pega ali os evangelhos para ler. Paulo manda, você vai ter nas cartas paulinas, Paulo pedindo para que os seus enviassem os escritos para que Lucas, com urgência, porque ele precisava terminar um relato. E você vai ver que depois que eu estudei e assisti conteúdos onde historiadores, pesquisadores e arqueólogos eles diziam para nós começarmos a fazer uma leitura do Evangelho de Lucas e sem interrupção já entrar no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, e perceber como que se você lê eles em sequência, parece que é um livro que não terminou, é simplesmente um capítulo seguinte continuando uma história. Visto que como você termina o Evangelho de Lucas, o capítulo 1 de Atos, Jesus ainda está entre eles, dá algumas orientações e sobe fisicamente aos céus. Tá? Então, depois que você olha com essa ótica, parece realmente que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é um livro só. E, historicamente, eles entendem que é uma defesa que Lucas estava escrevendo com documentos e relatos para que Paulo usasse e se apresentasse no seu julgamento para ser defendido. Muitos defendem até que o conteúdo, a própria Bíblia de Jerusalém, ela traz essa nota de rodapé, que a característica literária e escrita de Lucas ela era muito jurídica, o que parecia que ele estava escrevendo isso para enviar para ser usado num julgamento ou como documento oficial em defesa de algo ou de alguém, que nós sabemos que é o apóstolo Paulo. Tá? Inclusive, eu não consegui trazer os meus livros, as minhas Bíblias hoje, esse estúdio é na casa dos meus pais, esses livros e Bíblias, que vez ou outra eu mostro para vocês aqui quando estão aqui, que é mais ou menos uma quantidade igual ou maior do que essa que fica no apartamento onde eu moro. Não consegui trazer, mas eu tenho a Bíblia de Jerusalém, vou colocar na tela uma imagem dela aí, e alguns outros livros que eu vou mencionar que trazem excelentes notas de rodapé sobre possibilidades de tradução e sobre a mentalidade e os acontecimentos da época em que foram escritos. Tá? E lá traz essa nota de rodapé extremamente importante sobre a escrita de Lucas, o período, a finalidade, a relação com o livro de Atos e com o apóstolo Paulo. É muito importante termos esse entendimento. Tá? Então aqui nós temos que ter essa visão de quando Lucas escreve tudo que escreve no seu evangelho, ele já tem acesso a algumas informações daquilo que já aconteceu, que já se cumpriu, pessoas que passaram aquele período, ele conseguiu ler os evangelhos que já estavam disponíveis na época, algumas das cartas de Paulo. Então, quando você for estudar escatologia, o discurso das últimas coisas, dê uma atenção especial ao Evangelho de Lucas, tá?